Olá, sejam bem-vindos ao podcast Piraí por Outros Olhos com Maria de Lourdes dos Santos da Silva, um projeto vencedor do primeiro concurso para a produção e difusão artístico-cultural de Piraí do Sul, Paraná, realizado pela Lei Aldir Blanc, Lei Federal 14.017 de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal 10.464 de 2020 e Decreto Municipal 1957 de 2021. Maria de Lourdes. Olá, tudo bom, Matheus? Tudo bom? Vamos introduzir você, para quem não conhece. Quem não conhece, tá vendo, não entendeu pelo que tá aqui atrás, não entendeu pela sua camiseta, o que você faz? Bom, a minha atividade mesmo sempre foi dedicado às artes marciais. No caso, eu pratico o Karatê Shotokan, desde os meus 10 anos e fiz disso uma profissão. Uhum. Então, nós, no caso eu, né, a minha mãe, ela me colocou como criança ainda, né, no Karatê, devido a justamente eu ser, né, muito agitada, e hoje, né, se dá o nome da tal da criança hiperativa, né? Então nós acabamos então procurando alguma atividade para fazer, e minha mãe me levou em vários lugares, né, em outras atividades. E eu gostei mais do Karatê. Então, com 10 anos em Curitiba, eu comecei a praticar e, obviamente, por eu ser muito hiperativa, e sou até hoje, né? Acabei me desenvolvendo muito bem, acabei indo para campeonatos e tudo mais. E daí, com 12 anos, eu comecei a dar aula, né? Pelo meu próprio professor que pediu para dar aula para os pequenos, né? Mas já também sendo remunerado. E daí eu não parei mais. Daí eu já comecei a fazer magistério e daí foi seguir essa linha por causa do Karatê. Quando eu conheci a Maria, ela teve... Foi logo que eu vim de Guarapuava para Curitiba. Me mudei de Guarapuava para Curitiba. Eu sou daqui de Curitiba, né? Mas fui morar alguns anos em Guarapuava. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula ali no Clube Concórdia. E a Maria, acho que tinha uns 15 ou 16 anos, ela me procurou para começar a treinar comigo. Ela dava aula numa escolinha, no Jardim de Infância, e lá que eu conheci ela. Ela soube que eu dava aula de karatê, e ela veio ali treinar comigo ali no Clube Concórdia. Ela já treinava antes, né? Ela veio, acho que faixa verde ou faixa laranja, treinar comigo. E aí começou a treinar nessa época. Isso foi em 1996, exatamente. Como era você quando era criança, assim? Como foi a sua infância, você diria? Eu dei muito trabalho, né? Eu na verdade, assim, hoje, durante toda a minha trajetória, quando eu vim para os Campos Gerais aqui, na verdade, eu acredito que você leu, né, a história, eu comecei a dar aula com o próprio projeto Karatê para infratores, adolescentes infratores. E por que isso deu certo? Porque não que eu fui infratora quando criança, né? Mas eu tive ali, né? Então eu dei muito trabalho, né? Eu sou filha única, né? Mas eu dei muito trabalho para minha mãe, né? Então eu era muito agitada, eu aprontava bastante, né? E não me orgulho disso, né? Já fui convidada a me retirar de uma escola já com 5 anos, quando eu estava no Rio de Janeiro. E então, assim, eu fui uma criança realmente bem complicada, assim, né? Então a minha mãe, ela percebeu e falou: eu preciso arrumar uma atividade antes que ela, né, vá para um outro caminho, né? Então, por isso que eu tenho muita empatia, né, com os jovens. Sempre tive muita paciência com jovens e adolescentes que têm tiveram esse problema, né, de estar à margem das pessoas não entenderem, não saber. Porque, como diz assim, é muito fácil você rotular a criança é problemática e não ver o porquê, né? O que tem atrás para ela chegar a ser problemática? O que tem atrás na história para ela chegar às drogas? E eu sempre tive muita facilidade porque eu me via neles, né?
E isso foi a minha carreira até hoje, né? A minha especialidade mesmo é trabalhar com crianças e adolescentes difíceis. Olhando hoje, você acha que tem algum fator que contribuiu com a tua hiperatividade, assim, alguma coisa? Olha, Matheus, na verdade, uma das questões é o meu temperamento normal, que eu já nasci com o temperamento já ativo, enfim, eu não sou melancólica, né? Então eu tenho um temperamento já dessa forma, faz parte da minha personalidade, né? Mas se os pais, né, como foi o caso da minha mãe, observar esse tipo de criança, existem crianças que são crianças quietas mesmo, mas é a personalidade da criança. E existem crianças que são muito ativas. Se os pais não observarem isso e direcionar já para uma atividade, a criança ela não vai conseguir se entender, né? Então, assim, a primeira coisa já é parte da minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu não me vejo, por exemplo, aposentada com 80 anos fazendo crochê, tricô na sala, assistindo televisão, né? Então eu quero, assim, eu penso, né, que eu vou ser aquela idosa andando de moto, né? Pulando de paraquedas. Fazendo aquelas viagens com certeza. De carro. Total. Daqui até lá nos Estados Unidos. Nossa, show, entendeu? Então, assim, eu não me imagino. Então já faz parte da personalidade, né? Você conhece pessoas que não são assim. Que ela quer ficar na casa, ela gosta de ficar na casa. Então é muito da personalidade. Segundo, já fazia parte da minha personalidade. Segundo, as condições pelos quais os problemas que aconteceram comigo, né, a questão da pobreza e tudo mais, me fez com que eu tivesse uma agressividade maior, né, de não aceitar muita coisa, de ter aquela baixa estima que os jovens também que passam por essa situação também acham que todo mundo está menosprezando, né? Que eu não tenho, que a pessoa quando ela não tem recurso financeiro, quando ela, né, ela acha assim que ela não tem o direito de participar das coisas que as outras pessoas podem participar, né? Então ela pensa duas vezes antes dela entrar numa aula de alguma coisa, né? Não, eu não tenho esse direito, né? Por eu ser de uma classe mais simples, eu tenho que trabalhar. Então eu não tenho o direito de fazer um esporte, de fazer cultura, de fazer algo artístico. Não, isso daí não é para mim, né? Então, a minha mãe, apesar dela não ter estudo e tudo mais, mas ela sempre me colocou para fazer as coisas. Não, você vai fazer sim. Curso de pintura, você vai, aonde tinha um projeto social, ela me colocava, né? Mas aí eu observava que as outras crianças que estavam junto comigo lá, elas ficavam um pouco tempo e logo os pais já tiravam, né? Porque, não tem condições financeiras para estar aqui, então você não tem, aqui não é o teu lugar, você não tem que estar aqui, né? E isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje. A gente observa, assim, que apesar, por exemplo, de nós termos um ginásio de esporte hoje na cidade, onde tem atividades desportivas, né? Mas muitas vezes é aberto a todos, é aberto à comunidade. Mas as crianças e adolescentes que moram mais na periferia, elas têm vergonha de ir, elas não participam, entendeu? Porque de repente elas não têm um tênis legal para ir. Chega de repente ali no centro, ela já começa a ver os jovens com uma roupa de esporte indo ali, ela não tem. Então ela não vai, ela não participa, né? Então muita coisa não mudou da minha época, né? E então uma coisa era isso, por muitas vezes eu querer fazer, por eu querer participar, então isso gera uma agressividade, né? E aquela gana de querer vencer. Que a minha mãe dizia sempre para mim, olha, você não tem que ficar chorando, você tem que estudar, né? Com o estudo você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir crescer e você vai conseguir ter oportunidades. Se você não estudar, aí sim você vai estar propenso ao fracasso. E foi o que eu fiz, né? Usei toda essa agressividade junto com as atividades que eu tinha para estudar, para crescer, né? Direcionei para isso, direcionei para o estudo, né?
Então, toda aquela agressividade, muitas vezes a gente vê jovens que têm assim um ímpeto de fazer, mas não sabe no que fazer. E precisa de pessoas, adultos e jovens também, né, que mostrem para ele que ele pode usar essa criatividade dele, esse ímpeto, essa agressividade para uma coisa boa, que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Né? A Maria, desde aquela época até hoje, ela sempre foi uma pessoa muito comunicativa, alegre, e com o objetivo de fazer as coisas. Então, eu gostei muito quando a vi já, né, o interesse dela de treinar karatê, e ela veio treinar com uma vontade imensa de querer treinar e melhorar no karatê, inclusive dar aula de karatê, né? Aquilo lá me surpreendeu na época, me lembro bem disso. Ela tinha uma força de vontade bem objetiva, assim, dava para ver que ela tinha, assim, claramente essa força de vontade, né? Tendo visto o que aconteceu com você, que você falou, você tocou nessa questão de pobreza, tendo visto o que você passou, tendo visto o que as crianças passam hoje em dia, né, nessa questão de exclusão, né, que nós temos, você olhando hoje, qual que você acha que é a solução para isso? Ou não tem solução? Tanto tem que eu sou a prova viva disso hoje, né? Uhum. Eu sou a prova viva disso. Tem, mas é o que diz o Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz o quê? Que a condição do jovem, da criança, de avançar ou não na sua vida, todas as condições, ela não é só do pai e da mãe, ela é da sociedade. Então, precisa-se ter o apoio dos pais, o apoio da escola e o apoio da sociedade. O que é a sociedade? Igreja, a associação de bairros, qualquer tipo de associação, ONGs, né? Então, assim, a escola não está fazendo nada. Porque o conselho tutelar não faz nada. Porque... Tá, mas o que eu estou fazendo? O que me impede de abrir uma associação de bairros e eu, por exemplo, realizar torneios, né, de esporte, de futebol, seja o que for, no meu bairro, para ajudar? Então, vai muito também da comunidade, entendeu? Porque eu ficar esperando que as instituições façam, você muitas vezes acaba vendo um jovem morrer com os seus sonhos. Ele não tem outra opção a não ser aquilo que apresentam para ele. Muitas vezes o que apresenta não é legal, não vai levar ele para a vida, mas sim para a morte. Mas eu tenho responsabilidade sobre isso enquanto cidadão, enquanto cristão. Então, assim, é muito fácil olhar uma criança ali que sem condições nenhuma e falar assim, por que a prefeitura não faz nada? Por que a escola não faz nada? Tá, mas o que você pode fazer? Né? Será que você não pode... mas ele não sabe ler e escrever. Por que você não abre, então, na tua comunidade uma aula comunitária para quem não sabe ler e escrever? Por que você não faz você? Então, hoje nós estamos... Eu digo hoje, mas sempre foi assim. Cada um quer... colocar a culpa em alguém. A culpa é do governo, a culpa é desse ou daquele, né? E não é assim. Nós precisamos fazer algo. Você, eu, todo mundo, a gente precisa fazer alguma coisa. E o jovem, até hoje, ele ainda clama por ajuda, né? No caso, a minha mãe fez a parte dela. Procurou um lugar para me colocar. Beleza. A escola não foi muito legal comigo, né? Não tenho boas lembranças da escola. Mas por que eu sou tão leal ao karatê? Porque dentro da federação, o meu professor foi que ele viu o meu potencial de técnica, e segundo, que ele falou, você precisa de ajuda. Então vamos fazer o seguinte, eu te ajudo e você me ajuda. Eu preciso de um professor
para ajudar a dar aula para crianças. Você precisa receber, você precisa ter uma renda. Então, vamos fazer uma troca. Você dá aula para os pequenos, eu dou aula só para os grandes e eu te pago. A partir do momento que... isso foi com 12 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, a partir do momento que eu vi que alguém estava acreditando em mim e estava me ajudando a levar um sustento para casa, daí ninguém me segurou, entendeu, Matheus? É o que falta hoje. Você dá uma oportunidade para esse jovem. E eu falo assim, eu amo jovem problemático. Eu adoro adolescente problemático. Porque é ele que vai sair as melhores soluções, é dele que vai sair uma criatividade que vai resolver muitas coisas. E eu uso a agressividade dele para fazer coisas extraordinárias que até ele não achava que ia. Então, assim, precisa de mais pessoas que acreditem e que invistam. E isso não precisa necessariamente ser uma instituição. Isso você, como cidadão, como um cristão, você pode fazer. Não precisa esperar da igreja fazer. Minha igreja não faz nada. Mas não precisa. Você pode fazer. Mas voltando agora, você revelando a idade, né? Você nasceu em 77. 43 anos. E nasceu em Manaus. Manaus. O que você lembra dessa época que você viveu em Manaus? Assim? Nada. Eu nasci e passou ali alguns meses. Antes de completar um ano, a minha mãe já veio para o Rio de Janeiro. Então, assim, os meus parentes, tudo, inclusive pai, ficaram tudo lá, né? Então, eu completei um ano no Rio de Janeiro. Por que ela mudou para o Rio de Janeiro? Assim? Problemas familiares, né? Meu pai não queria me reconhecer Na época da minha mãe era bem pior, porque as mulheres que trabalhavam fora eram mal vistas, né? E a minha mãe sempre trabalhou fora, sempre trabalhou. E daí, através de uma fofoca de família, acabou se colocando, de repente, em dúvida se eu era ou não filha do meu pai, né? Então, a minha mãe, né, esquentada e tudo mais do jeito que ela falou assim, não, então se você não vai reconhecer, se há alguma dúvida, né? Então eu vou embora. Então, quando ela trabalhava já na casa de uma família, essa família estava vindo para o Rio de Janeiro, ela pegou e falou, não, então eu vou com vocês. E assim a gente veio para o Rio de Janeiro. E por que pro Rio de Janeiro? Por causa dessa família, porque daí lá em Manaus a minha mãe já trabalhava como diarista na casa dessa família, desse casal que tinha filhos e tudo. E eles falaram assim, olha, a gente vai dispensar você, Rita, porque nós estamos nos mudando para o Rio de Janeiro. Aí, como aconteceu todo esse problema com meu pai, a minha mãe falou, então eu posso ir com vocês e eu continuo trabalhando com vocês lá. E eles aceitaram, pagaram a passagem dela e a minha. E nós viemos juntos com eles para o Rio de Janeiro e ela ficou um bom tempo ainda trabalhando na casa deles aí. Acho que até os 4 anos ela trabalhou na casa deles, né? No Rio. E você cresceu no Rio de Janeiro, certo? Como era o Rio de Janeiro daquela época? Assim, terrível. Terrível. Nada de diferente de hoje, como tá. Terrível. Na minha escola, quando eu completei 4 anos, eu já poderia participar lá da creche, enfim. Só na minha escola já tinham morrido umas 2, 3 crianças, e aquilo assustou minha mãe. Uau. Né? Assustou minha mãe. Aí ela começou já a pensar que quanto mais eu crescesse, eu iria depois para o ensino do fundamental e médio, as coisas iriam piorar. Ela já começou meio a ficar preocupada, né? Aquelas enchentes também nós enfrentamos várias e inúmeras vezes. Nossa casa, foi alagada. Os mesmos problemas de hoje. Eu olho na televisão, não tenho saudade nenhuma, né? Sempre foi daquele jeito e a gente não andava tranquilo, né, lá. E daí chegou com lá os meus 6, 7 anos, ela colocou na cabeça firmemente que nós tínhamos que sair de lá, né? Porque ela trabalhando, né, direto em casas, e eu muitas vezes eu precisava, com 6 anos eu já comecei a ir para a escola sozinha. Então, assim, ela já começou a ficar meio que em pânico ali, né? Então, lá com os meus 8, 9 anos,
Deu certo, daí ela trocou umas 2 vezes de casa para trabalhar, e numa dessas ela foi com um casal também, com filhos e tudo mais, que estavam vindo para Curitiba, mesma história de Manaus para o Rio de Janeiro. Uhum. E daí esse casal falou assim, olha, Rita, vamos dispensar você porque nós estamos indo embora para o Paraná, né? Aí ela perguntou, né, se eles gostariam de continuar com ela, que daí ela viria para o Paraná com eles, e foi o que aconteceu. Eles também nos trouxeram do Rio de Janeiro para Curitiba, né? Uhum. E ali a minha mãe ficou ainda trabalhando uns 2 anos com eles, daí eles foram embora para Portugal. Daí. A sua mãe viu que você tinha esse problema com essa hiperatividade, e encontrou no Rio de Janeiro um problema que talvez essa tua hiperatividade te levasse a um futuro problemático. Ah, sim. Eu era terrível. Terrível. Eu aprontava demais, né? Fazia revoluções na escola. Como assim, revoluções na escola? Deus quer que eu conte mesmo. Estamos aqui pra falar. Matheus, você quer acabar com a minha imagem? Não, mas teve uma creche que perto da onde a minha mãe trabalhava, que era católicos, né? Então era as irmãs que cuidavam e tudo mais, mas era uma instituição de caridade. Certo. E eu fiquei ali porque a minha mãe trabalhando, não tinha com quem ficar, ela me deixou lá, né? E eu sempre fui muito de responder. As pessoas falavam e eu não pensava 2 vezes, né? Então eu era assim, e eu ficava muito de castigo. A minha mãe me deixava de castigo quase que todo dia, né? Não tinha um dia que eu não aprontasse, né? Esse dia foi complicado. Eu lembro até hoje da surra que eu levei, né? Porque as irmãs fizeram lá um lanche, né? E eu não gostava, né? Enfim, daquele lanche que eles fizeram lá. Eu me recusei, né? E daí eles quiseram me educar, enfim, né? E eu fiquei quieta. Daí eu peguei com 5 anos, Matheus. Isso daí... O Matheus quer saber. Não, tem que falar. E eu acabei pegando uma tesoura, né? Da nossa escolinha, né? Uhum. E eu cortei inteiro o hábito de umas 3, 4 irmãs lá. Nossa! Né? Então daí... E eles sabiam que era eu, né? Uhum. Então, quando elas foram trocar o hábito lá, estava retalhado, né? Ah, foi terrível. Eles chamaram a minha mãe. Nós não podemos ficar com a tua filha aqui. Expulsaram você. Nós não podemos. Fui convidada a me retirar. Convidada! A velha história, convidada. Somos convidados a me retirar. E foi disso para pior. Eu cheguei na outra escola que eu fui, daí com 6 anos. A professora... fazia lá algumas coisas, vocês têm que ajudar, não sei o quê. Eu retrucava, né? Mas como que nós vamos ajudar, né? Sendo que, como que nós, né, com 6 anos, vamos ajudar uma escola? Eu questionava. E minha mãe falava, você não tem que questionar, você tem que ficar quieta, né? Então, porque tem rifa, daí cada um tem que trazer R$2, esse tipo de coisa, né? Então, eu já pensava assim, mas daí nós, os alunos, é que temos que dar dinheiro para a escola? E eu questionava esse tipo de coisa. Só que daí eu acabava falando para as outras crianças também compravam a minha ideia, e daí acontecia aquele motim, né? Então daí a diretora me chamava quase que diariamente, a minha mãe. Mas não tem condições, né? Então você tem que dar um jeito, né? E assim foi em Curitiba também. Em Curitiba eu fiz altas greves ali. Em que ano que você foi... Com quantos anos você foi embora do Rio de Janeiro? Com 9 anos. Com 9 anos. 9 para 10 anos. E aprontando todo esse período. Aprontando, mano. Aprontando. E eu explicava pra minha mãe. Só que assim, a minha mãe falava assim, filha, eu não vou dar conta de te bater. Todo dia eu tenho que te pôr de castigo. Todo dia. E minha mãe tentava me explicar que muita coisa você não tem como você mudar o sistema, né? Você não tem como você mudar as coisas, ainda mais falando.
E daí ela dizia, você é uma criança, ninguém vai te dar ouvidos. Então não adianta você ficar batalhando, lutando, discutindo, você não vai a lugar nenhum. Você que vai sair de ruim e eu preciso trabalhar. Eu não tenho como ficar todo dia saindo do serviço mais cedo ou na hora do almoço para ficar indo na escola, né? E eu ficava revoltada com aquilo. Tinha coisas assim que eu ficava na escola, assim, que eu ficava apavorada, assim. Eu falei, meu Deus, mas isso é um absurdo. Com 8 anos, assim, isso é um absurdo, né? Então, assim, eu sempre fui muito de ler. Minha mãe me dava jornais, me dava revista, leia, vai lá, por favor. E quanto mais eu lia, mais eu entendia que as coisas estavam meio erradas, né? E aí eu questionava muito. Na escola, daí com 9 anos, aí a escola na minha época podia bater com a régua na mão. Muitas e muitas vezes, né, o professor puxava o meu cabelo e você fique quieta, e eu não ficava, né? Você não é minha mãe para ficar puxando meu cabelo, vai para diretoria, né? E batia com a régua na minha mão. Você não trouxe os materiais. Eu falei, eu não trouxe porque minha mãe ainda não recebeu, ainda não pôde comprar, né? Ah, mas não interessa, você tem que vir. Eu falei, opa, mas daí você... Isso com 9 anos. Mas você não tem que falar isso pra mim. Você tem que falar isso com a minha mãe. Eu não tenho dinheiro. Se a minha mãe não tem dinheiro, como é que você quer que eu venha com material? E eu falava dessa maneira com o professor. Então, eu sempre dei muito trabalho. Vamos parar de perguntar isso? Em um outro universo, a Maria é uma política sindicalista. Cara do céu, olha... Complicado, mas a minha infância foi assim, coitada da minha mãe sofreu muito comigo. Você falou que você sempre teve em projetos de arte e sim, projetos sociais, enfim. Você já estava nessa época? Qual época? Do Rio de Janeiro aí que você... Sim, até é interessante que eu estava buscando recorte de jornal, as coisas para trazer para cá. E eu encontrei os certificados, né? Então, de 1980, né? E bolinha, com o certificado de artes, de música, enfim, que tinha. Então, essas instituições ao redor ali, do Alencastro Guimarães, que é onde eu estudei, ali pela Tijuca, tinha muitos, né? Em cada esquina tinha um ateliê, né? Aberto para a comunidade, né? De artes, de dança e tudo mais, né? E eu sempre gostei muito, né? Também disso. Criatividade nunca me faltou, mesmo sem frequentar, mas depois que eu comecei a frequentar, daí pronto, daí a gente começa a direcionar, né? E naquela época, assim, que você estava começando a entrar nesses projetos, que você estava causando bastante barulho na escola, o que você se imaginava fazendo da vida, assim? Pela história que eu estava vivendo, a minha intenção sempre foi ajudar outras crianças e outros adolescentes que passavam pela mesma situação que eu. Como eu não sabia, né? E talvez por isso que acontecia isso, né? Eu estudei ali em Curitiba, nas Mercês, estudei ali também na Nilo Peçanha, ali também, no Colégio Martins ali, mas eu tinha 11 anos, mais ou menos, e eu fazia greves de estudantes com 11 anos, né? Porque me machucava ver outras crianças, né? Hoje tem um nome para isso, que é o tal do bullying, mas na nossa época isso aí não valia de nada, né? Então eu via muitos jovens da minha idade ali, crianças, que passavam por chacotas terríveis, né? Pelo fato de não ter um tênis, aí muitas vezes ia estudar de chinelo. E a escola não fazia alguma coisa para isso. Isso me revoltava, né? Porque não fazia comigo e não fazia com os outros, né? Mas parece assim que eu ainda tinha uma força ainda para poder
brigar e tudo mais. Mas tinha outros não, que se encolhiam e que não tinha essa questão de... Aceitava, né? Aceitava aquela perseguição, aceitava. E eu ficava louca com isso, sabe? Eu falei, não, isso daí não tá certo, né? E daí eu ia na diretoria, né? Juntava os jovens da minha sala e falava, ó, gente, nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer uma greve. A gente fazia cartaz. Greve, e eu colocava para todo mundo. Greve de estudante com 11 anos. Na escolinha. Meu Deus do céu. Sexto ano do fundamental. E eu fazia, cara. E hoje, né, até hoje, eu dando aula para os jovens, que até hoje, eu falo para eles, né, que vocês não podem se conformar. Óbvio que você não vai na base... Tudo tem que ter um argumento. Você tem que saber reivindicar. E para você saber reivindicar, tem que ter um argumento bom, né? Como reivindicar e como fazer. Mas na minha época não se tinha nada disso, né? Então vamos fazer uma greve, vamos parar tudo, vamos todo mundo pro pátio, ninguém entra na sala, né? E como é nato essa questão da liderança, eles iam, né? Então, isso não pode acontecer, gente, né? A fulana que não tem nada para comer na casa tem que ficar trazendo R$2 para não sei o quê. Né? A fulana ali não tem um tênis e tem que ficar participando da aula de educação física, obrigatório, mas sendo que não tem, vai jogar basquete de chinelo. Eu ficava revoltada, sabe? Então eu pegava, fazia todo mundo ir pro pátio com cartaz, não, ninguém vai pra aula, ninguém vai pra sala. Daí tinham que chamar a dona Rita, coitada, né, pra me tirar dali. Falou, mãe, isso tá errado, mãe. Se a gente vai pra escola para estudar, a gente precisa ter um mínimo, né? E os professores estão vendo que os meus amigos não têm condições. Como que quer que eles façam as aulas? E eu ficava indignada, eu questionava. E aí minha mãe falava, se você não vai mudar o mundo, você não vai mudar as coisas. Mas alguma coisa eu tenho que fazer, eu não posso ficar parado, né? E adiantava essas greves que você fazia? Eu acredito assim, sempre deu problema, eu fui convidada a trocar de turno, né? Você vai ser transferida para tarde, né? Você não vai poder mais estudar de manhã, né? Eles tentavam fazer assim, né? Falava, ó, dona Rita, eu acredito que é melhor ela mudar de escola, né? E assim, tudo mais, né? Mas depois, quando eu entrei, comecei a dar aula, eu comecei daí a querer abrir essa visão para os meus alunos. Então, com 12 anos eu comecei a dar aula e quando eu via isso acontecendo com os meus pequenininhos, né, os meus alunos de 6 anos e tudo mais, eu também começava a falar para eles, explicar para eles, e assim foi. Eu fui ficando mais velha, né, e com 14 anos e 15 anos, e eu fui começando a ver como que eu podia argumentar as coisas, né. Com 14 anos eu convenci a turma a gente fazer um grêmio, né, na escola, porque a APM tinha a voz dos pais. Havia o escritório o regional, né, na questão dos professores, mas não tinha nenhuma voz para os alunos. Eu falava, mas daí, né? Por que tem voz os pais, tem voz os professores e funcionários, os alunos não? E por muitas vezes eles falavam, não, mas os alunos não têm maturidade para decidir nada. Eu falei, mas como assim? Nós somos o quê? Que nós não somos seres pensantes? Daí, as pessoas, vocês que têm que decidir as coisas por nós, sem nos perguntar, né? E eu começava a explicar isso para os adolescentes. Eu falei, não é bem assim, gente, né? A gente tem que ter voz, né? Então, eu montei alguns grêmios, assim, né? E lógico que, se você falar que deu certo, eu acho que alguma semente foi plantada, mas que eu estava treinando. Para o que vinha depois, que foi, na verdade, o projeto pelo qual eu estou aqui, né? E isso me ajudou a entender a juventude. Quando eu observava um adolescente, um jovem meio agressivo, e ia perguntar para ele como é que era a vida dele, como é que eram as coisas, então eu falava, venha pro lado da força. Vamos direcionar isso para algum lugar, né? Vamos direcionar isso. Em vez de você estar fumando,
para poder, de repente, gritar para a sociedade que alguma coisa está errada. Por que a gente, então, não faz alguma coisa, né? Em vez de você estar fumando drogas e tudo mais, porque a sociedade é hipócrita, porque por que a gente não faz alguma coisa? Por que a gente não vai à noite na cidade, e muitas, e anos eu fui com esses grupos, né? Buscar adolescentes que moravam dentro do cemitério. Era 11 horas, meia-noite, eu estava ali na rua Tiradentes, eu estava ali perto do Shopping Miller, de jovens que estavam ali dormindo, né, na rua. Então a gente se reunia. Aí eu fiz, misericórdia, olha o que eu fiz. Aí eu juntei os jovens, eu falava, gente, vamos arrecadar roupa, agasalho, né? E vamos. Daí eu parei de atormentar a escola e daí eu comecei a fomentar jovens para fazer algo e não ficar brigando, né? Óbvio que os pais ficaram preocupados, né? Falaram assim, mas vocês vão sair de noite, isso é perigoso, não sei o quê. Mas daí vocês têm duas opções, ou a gente direciona essa agressividade, essa revolta, né? Para outra coisa, drogas e tudo mais, ou a gente faz uma coisa para ajudar outras pessoas, né? E assim começou. Então, com 13, 14 anos, eu já fiz clubes, né? Na casa de outras pessoas para arrecadar cobertura, arrecadar roupas. E a gente saía de noite, saía 11 horas, 10 horas, 11 horas. Eu chegava em casa 1 hora da manhã, indo nas ruas e tudo mais. Então, minha adolescência, minha juventude, a partir disso, que a gente começou a entender que a escola não ia mudar porque eu estava fazendo greve, né? Nada ia mudar se a gente não reunisse algo organizado, com propósito, né? E fazer. Não adiantava ficar falando, né? Levantando cartaz. Você tem que ir lá e fazer, né? É que nem hoje, né? Violência contra a mulher, tá? Hoje foi feita uma passeata contra a violência. Quem bate em mulher não vai olhar aquela passeata e falar, nossa, fizeram uma passeata. Vou parar de bater! Tá? Realmente. Gente, não, isso não vai acontecer, né? Então eu não sei, você precisa fazer alguma coisa, mas de outra forma, né? De repente, quem são essas, né? Levando para esse lado mais amplo, quem são essas mulheres que se submetem a isso? Será que de repente porque precisam estar ali, porque foram subjugadas a vida inteira com família e agora se submete e acha que não tá errado? Então, você querer arrumar o mal pela raiz e não colocar um band-aid no problema. Não é eu usando uma camiseta diga não à violência que o cara que bate, a pessoa que é violenta, não, a Maria tá usando uma camiseta contra a violência, vou parar de ser violento. Isso não vai acontecer. Né? Então, nessa adolescência, eu aprendi isso, vi que eu poderia direcionar, não, mas espera aí, tá se fazendo muito barulho, o que realmente nós estamos fazendo? Né? E através do Grêmio, a gente aprendeu também. Olha, pessoal, mas por que é pedido tanta rifa, por exemplo, né? Por que é pedido tanta rifa? Sendo que os jovens não têm condições financeiras. E por que vocês querem rifa? Aí quando chega um professor, senta com a gente e explica a situação, olha, está acontecendo assim, porque a verba vem pouco, roubaram a escola, porque quebraram e daí é difícil a prefeitura conseguir imediatamente materiais, então vamos fazer uma ação para comprar novamente. Então quando houve um diálogo, ou seja, explicar para o jovem o que está acontecendo e trazer ele para o teu lado, aí pronto, daí o jovem entende, eu entendi qual era o problema. Eu falei, então peraí, então nós temos que fazer diferente, vamos nós fazermos alguma coisa, né? E não ficar levantando cartaz lá como eu estava fazendo, fazer greve, essas coisas mais. Mas quando eu comecei a entender, eu falei, não, peraí, se o meu colega está sofrendo, né, hoje bullying, né, mas naquela época, discriminação porque não tem uniforme, e que tal a gente fazer uma campanha com ex-alunos, e isso com 13 anos,
né? Vamos atrás de ex-alunos e buscar esses uniformes, e daí dá para o nosso colega que não pode ter uniforme. Então, os alunos começaram a se mexer para fazer isso. Aí eu comecei a perceber que daí eu estava ajudando, e não afrontando a escola, não afrontando o diretor e o professor. Né? Então, em meio a tudo isso, você foi do Rio de Janeiro para Curitiba. Para Curitiba com 9 anos. 9 anos. O que mudou, assim, mudando do Rio de Janeiro para Curitiba, para você? Assim, o que mudou? Mudou a questão da segurança, em primeiro lugar, porque uma coisa é você acordar todo dia, sair e não saber se você vai voltar. Lógico que até hoje é assim, mas eu tô falando que lá no Rio de Janeiro, a probabilidade de você sair e não voltar era de 80%, né? Então, no Paraná, é um lugar seguro. Isso não é só Curitiba ou só Piraí do Sul, mas Piraí do Sul é um paraíso. Mas, assim, o Paraná, ele tem uma outra cultura, né? E isso nós já percebemos isso de cara. As pessoas são mais... O pessoal fala, o Sul é muito frio. Frio que eu digo não de temperatura, mas as pessoas não se conversam. Não é isso. O sulista, ele é mais educado. É muito mais educado, né? Então a gente percebeu a maneira como as pessoas se tratavam. Não é com aquela agressividade, né? É impressionante como a limpeza do Paraná, né? O povo é um povo limpo e, meu Deus, né? Eu não sei aonde que esse podcast vai alcançar, mas, gente, o Paraná, assim, o povo tem essa cultura, todos, né? Não só a população, mas quem tem uma loja... acorda já cedo, já varre a sua calçada, né? O ar é respirável. Então o Paraná, cara, é outro, assim, é outra coisa, né? Então a gente percebeu isso, e isso dá uma acalmada no espírito da gente, né? A gente fica mais tranquilo, isso já deu uma calma para nós, né? Então é um povo mais culto, né? Então, mudou, assim, realmente, totalmente. Eu vim eu vim aí, meus 9 anos ainda era criança, mas eu percebi isso, né? Então, logo com 10 anos, a minha mãe já me colocou, né, no esporte, e através do esporte ali, eu já fui sendo disciplinada, né? Então, a disciplina, minha mãe colocou nas 3 coisas que mais moldaram, me colocaram, assim, num eixo, tanto espiritual quanto psicológico, emocional, tudo. Foi o karatê. Ela me colocou no karatê. Depois eu participei de academias de dança, entrei para fazer várias modalidades de dança. Depois eu entrei na Guarda Mirim, né? Então a questão militar, mais a cultura, a arte e mais o karatê foram o que conseguiu me colocar no eixo, né? A questão da disciplina, né? A questão de organização, né? As pessoas não dão muita ênfase nisso, mas a criança e o adolescente ele pede para uma rotina, para não ficar perdido. Eu preciso de uma rotina. Né? Tá, eu acordo, o que eu faço? Eu vou para a escola, depois da escola eu vou fazer o quê? Ele precisa disso, porque senão vai começando a dar uma angústia na criança e no adolescente. Então, quando a minha mãe colocou eu nessas atividades, eu consegui achar o meu eixo e direcionar toda a agressividade que eu tinha, toda essa questão de revolucionar, né, as coisas, mas eu direcionei, foi colocado no eixo, já comecei a ver nisso numa profissão, comecei a trabalhar, já o meu professor já me colocou um objetivo, né? Então e isso foi o que me salvou. Eu digo assim que foi realmente o que me salvou. E é a escola que eu ensino até hoje para todos que chegam na minha sala. Que são essas 3 coisas: a cultura, a arte e a disciplina. E a fé, né? Você tem que ter fé em alguma coisa. Seja qual for a religião, você tem que ter fé. Se você não tiver fé em alguma coisa, você não aguenta a pressão. A pressão é muito grande. Né? Você viver nesse mundo com muita cobrança, com muita... E agora tá pior, né?
Agora é pior, porque eu dou aula pro jovem aprendiz lá e a gente observa isso. O jovem hoje é muito mais cobrado. Ele com 15 anos e 16 anos, ele é obrigado a saber o que ele quer da vida. Pra vida inteira. Não, mas não pode, né? Que cabeça que vai aguentar isso aí, né? Você tem que se dar o direito de mudar de ideia em algum momento da tua vida, né? E isso você não vai decidir com 15 anos, você não tem estrutura para isso, né? Sim. Quando você chegou em Curitiba, o primeiro esporte que sua mãe colocou você foi o karatê. Foi no karatê. Você gostou do karatê logo de cara, assim? Qual foi a sua primeira impressão? Não, eu gostei porque na verdade a minha mãe ela foi me levando. Lá em Curitiba tem milhares de modalidades, né? E não só do karatê em si, porque o karatê tem vários tipos de karatê. Mas também tem outros artes marciais, tem o aikido, tem taekwondo, tem judô. E a minha mãe foi me levou na capoeira, me levou em várias modalidades para eu poder olhar e observar, né? Jiu-jitsu e tudo mais. Mas a firmeza do professor, do meu primeiro professor, que foi o professor Alcides, a firmeza com que ele falava, a certeza que eu vi ele para os alunos, aquilo foi o que me deu uma segurança. Né? A segurança com que ele falava com os alunos. Né? E é uma frase, a frase que quem vai assistir, os alunos que estão me assistindo agora, sabe que eu sempre digo isso, né? Ah, professora, será que eu vou conseguir? Eu falei, não, você vai conseguir. Ah, mas você confia muito em mim. Eu falei, não confio em você, eu confio em mim. Eu confio no que eu te ensinei. Eu confio na preparação que eu estou te dando. Então, não é que eu confio em você. Eu confio no treinamento, no preparo que eu estou te dando. Sim. E isso eu aprendi com o meu professor. Essa firmeza que assim, os alunos poderiam ir de olho fechado. Poderiam não confiar em si, mas eles confiavam no professor. Aquilo ali foi o que me prendeu. Eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? Então, a questão do esporte é muito do instrutor, né? Esses dias eu estava até falando, o pessoal falando assim, ah, mas eu tenho medo porque o meu filho é muito agressivo. Meu filho é muito agressivo. Se eu colocar ele nas artes marciais, seja Muay Thai, seja o que vai ficar pior. Veja bem, é muito o professor. Você pode colocar o teu filho numa aula de natação. Você pode colocar o teu filho numa aula de pintura. Se o professor, se o instrutor, ele não tem caráter, ele vai desvirtuar o teu filho. Não é as artes marciais. Então, é o instrutor, é o professor, né? Então, é ele que tem que dar uma base para o aluno. E a partir do momento que você se coloca na função de educador, você tem uma responsabilidade, porque você passa a ser o mentor dessas pessoas. E isso é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que pensar 2 vezes antes de querer ser um professor. Sim. Né? Porque você responde pela tua vida. Se eu bater o carro, mas o erro foi meu, eu vou pagar pelo que eu fiz. Mas você instruir uma outra pessoa e essa pessoa bater o carro, a responsabilidade é 2 vezes mais tua, porque você ensinou, né? Então, o educador, o professor, ele tem um papel sem igual para a formação de um ser humano, né? Veja bem, educação, ela é pai e mãe, né? Mas direcionamentos, para que lado eu vou, a se encontrar, a se entender, saber qual... Isso, muitas vezes, o pai e a mãe não vai saber. Né? Eu quero que você seja feliz, é isso que a mãe e o pai querem. Que você seja feliz. Eu quero meu filho e minha filha feliz. Não importa o que ele escolher, né? Tá, mas como que eu vou ser feliz sendo que eu nem sei quem eu sou? Pois daí entra o educador, daí entra o professor. Entram pessoas da igreja, enfim, que vão mostrar para esse jovem como se encontrar e qual profissão que ele vai gostar de acordar numa segunda-feira, 6 horas da manhã, alegre e feliz, porque vai trabalhar naquilo que gosta, naquilo que ama. E isso é o educador, isso é o professor. Então, você entrou lá,
você se encontrou no karatê e você se dedicou tanto que o seu professor te chamou para dar aula. Como é que foi isso? Foi. Daí, no caso, eu participei de alguns campeonatos, né? Que era normal. Isso é normal, né? Campeonato, geralmente de 3 em 3 meses tem campeonatos. E isso é assim até hoje, né? Campeonatos, daí, na minha categoria infantil, né, de juvenil, na verdade. Então, eu conquistei, né? A gente não fala ganhar, porque ninguém deu nada pra gente. A gente teve que ir lá lutar pra isso, né? Literalmente falando, por ser o karatê. Mas daí eu fui campeã regional, fui campeã estadual, campeã paranaense, tudo na minha idade juvenil ali. E também na questão da liderança, né? O meu professor começou a ver que eu tinha uma certa facilidade de liderar as crianças ali e de conversar com elas. E meu professor já era de idade, né? Então ele já não tinha realmente tanto pique, né? Para estar lidando com criança de 6 anos, 7 anos ali. E eu conseguia fazer com que as crianças focassem em alguma coisa. Daí ele falou, então eu vou colocar você para dar aula. Vejo em você um dom para isso, né? Então eu vou colocar você para dar aula e vou te remunerar. Então todo mês você vai ter um salário para estar dando aula e me auxiliar aqui, né? As pessoas já nascem para ser professor ou não, né? Eu acredito nisso, para ser educadores, né? A Maria já tinha isso com certeza. E com o desenvolvimento, com o treinamento, claro que ela foi desenvolvendo cada vez mais. Ninguém, dentro do karatê, chega ao ápice. A gente sempre busca o ápice, porque o ápice é inatingível, né? E daí aí eu comecei então a direcionar a questão do ser professor, né? A questão de você ser um exemplo, a questão de aquelas crianças estarem olhando para você para ver aonde que tem que chegar. Começando nessa área, o que você, que teve todas aquelas brigas com escola, com professor, o que você mudou a tua cabeça quando você começou a ensinar? Mudou nessa questão. Direcionar como que eu poderia argumentar. Não que eu aceitava o que aconteceu, mas eu pensava assim, eu preciso chegar a um ponto que eu faça diferente, que eu faça diferente do que eu vivi lá atrás, né? Então mudou bastante por essa questão. Muitas vezes as pessoas entram em discussões, mas não percebe que não é só discutindo, você tem que ter um argumento e você tem que fazer. É algo que eu dizia, eu aprendi isso, né, dentro do karatê com os meus senseis, né. A gente falava assim, e isso eu passo até hoje para os meus alunos. Quem é a pessoa que está te chamando a atenção? Quem que é a pessoa que está te criticando? Antes de você querer bater nele por estar te criticando, veja o que ele fez, como que é a vida dele, né? É uma pessoa que venceu, é uma pessoa bem sucedida, é uma pessoa que conquistou as coisas, então ouça, não fique brabo, ouça a crítica dessa pessoa, porque daí você vai aprender. Então antes de você voar no pescoço de alguém quando vem te criticar, veja se ela não tá certa. E isso eu aprendi dentro do karatê. É o ensinamento japonês, o oriental é assim, né? Veja quem que está te dando esse conselho, essa crítica construtiva, né? Se é uma pessoa que não conseguiu usar isso que ela está te falando nem para ela, então não ouça. Então não dá, não merece nem você bater boca com ela. Você vira as costas, entra por um ouvido e sai pelo outro e boa, né? Mas quem que é a pessoa? Se não serve nem para ela, ela não conseguiu, então também não serve para você. Então não tem por que você discutir com ela. Entendeu? E tem muitas coisas que você não vai conseguir mudar mesmo. Eu não aceito que 18 horas seja 18 horas. Eu acho e vou lutar para que às 18 horas comece a ser às 20 horas. Eu não aceito esse sistema de relógio.
Pois é, né? Mas não tem o que fazer, cara. Entendeu? É uma coisa que você não vai poder mudar. É um negócio que não tem condições, entendeu? Não, eu não aceito que tenha lua e tenha sol. Cara, a hora que você construir o teu planeta, daí tu faz do jeito que você quiser. Por enquanto, alguém fez esse planeta, o sistema solar dessa forma, e você tem que aceitar. Não adianta você querer ficar fazendo guerra, fazendo cartaz e greve de uma coisa que não vai ter como mudar. Esse tipo de pensamento dentro do karatê, dentro das outras coisas que eu participei, foi mostrando isso pra mim, que existem coisas que não tem como mudar. Se você tá nesse planeta, tem coisas que você tem que driblar, assim como o rio, né? Então a água tá indo, alguém jogou uma pedra ali, a água não vai voltar, ela não vai recuar. Ela só vai para frente. Então ela tem que dar um jeito de desviar a pedra. Ela não vai conseguir tirar a pedra de lá. Ela não vai conseguir quebrar a pedra. E ela nem pode recuar. Ela vai ter que continuar para frente. Ela vai ter que arrumar outro jeito, outra maneira de desviar aquela dificuldade, aquele problema para chegar naquele objetivo, né? E no karatê eu aprendi isso. Inclusive a escolher as minhas brigas, né? Existem brigas que são desnecessárias, que não vai levar a lugar nenhum, só vai te estressar, só vai te abaixar a tua imunidade, vai custar a tua saúde e também vai te fazer muitos inimigos desnecessários. Ou até perder amigos desnecessariamente. Tem coisas que não compensa você brigar, né? Eu não aceito que não mudou o horário de verão, me recuso a ir às 8 horas pro meu trabalho, porque agora tinha que ser horário de verão. Cara, não tá no teu poder fazer isso. Ou você chega no horário que ou vai ser descontado, ou você vai ser mandado embora. Então tem brigas que não tem, né, solução. E você tem que aceitar e se desviar disso. Isso eu aprendi dentro do karatê. Né? Isso é um ensinamento, né, do Shotokan. É um ensinamento oriental, né? Você ter essa visão de mundo, né? E eu fui aprendendo com o decorrer da vida isso daí, né? E você estava no Grêmio Estudantil, daí você tinha entrado no karatê. Isso te não desanimou, mas acalmou algumas questões que você tinha? Acalmou, por isso que eu acabei de dizer. Tem brigas que você não vai ter como mudar, né? Eu comecei dentro do Grêmio a entender como que funcionam as políticas públicas, que nem tudo estava no poder do diretor, que isso dependia de um colegiado maior. Aí eu fui começando a ver que o negócio era mais sério do que eu pensava, né? E que se eu não tivesse conhecimento do que eu estava falando, eu ia passar vergonha, né? Ia passar vexame. E isso me incentivou cada vez mais a estudar e procurar saber das coisas também, né? Mas sim, acabou assim eu me direcionando, né, para aí o que fazer, orientar o jovem. Isso me impulsionou a orientar a juventude a não fazer como eu fazia, né, que eu fazia de forma errada, né. Bom, daí no caso eu dei aula com o professor Alcides ali na URCA, né, que é a União Recreativa, ali no Bom Retiro, em Curitiba, até aos meus 14 anos. Isso. Quando eu fui convidada para dar aula numa pré-escola, com 14 anos. E uma pré-escola Pequerruchos, né? Que era uma pré-escola particular. E daí, no caso, eu comecei a dividir meu tempo. De manhã eu ia para a escola. Aí de tarde eu dava aula nessa pré-escola e à noite eu dava aula na URCA ainda com o meu professor. Na pré-escola eu conheci a Melissa, que era a esposa do meu professor atual, que é o professor Guilherme Carolo, né? E o meu primeiro professor, o professor Alcides, ele, devido à idade, ele acabou então parando de treinar, ele já era aposentado junto com a esposa, e eles resolveram parar de dar aula no clube. Sim, daí ela começou a treinar comigo ali,
e foi se desenvolvendo bem rapidamente. Daí em 97, um ano e meio mais ou menos depois que eu conheci ela, eu consegui implantar dentro do governo do estado o projeto Karatê Piá no Esporte, que foi um projeto em parceria nossa com o governo do estado na época. E o governo do estado nos indicava alguns municípios para implantar o projeto do Karatê. Ele já tinha implantado o projeto Karatê Piá inicialmente em Guarapuava, onde ele se formou em Educação Física, e a Melissa foi dar aula como professora nessa pré-escola e a gente acabou se conhecendo. Lá eu comecei a dar aula na pré-escola de Karatê e de dança para as crianças. E conversando, conversa vai, conversa vem, a Melissa disse assim para mim, Maria, você não quer conhecer então meu esposo, né? Que ele é professor de Karatê, está abrindo uma academia aqui em Curitiba, e a gente veio de Guarapuava, tudo. Eu falei, não, vamos lá, né? Eu parei de treinar já faz uns 6 meses, porque meu professor parou também, tinha parado. Aí eu fui treinar com o Sensei Guilherme. Então dos 14 anos até hoje, né? Ali ele deu continuidade, eu treinei e tudo, e ele estava querendo implantar esse projeto Karatê em alguns municípios para as crianças carentes, né? Com 16 anos, ele chegou para mim e falou assim, Maria, eu estou implantando junto com a federação um projeto, mas é um projeto piloto, é um projeto inicial, a gente não sabe se vai dar certo, mas a gente vai implantar em algumas cidades, né? Você tem interesse? E na época, eles indicaram para mim, na região ali dos Campos Gerais, Piraí do Sul e Castro. E eu não conhecia ninguém na época que dava aula lá. E eu perguntei para Maria, né? Tinha 17, 18 anos, tinha acabado de fazer, eu acho que 18 anos, alguma coisa assim. Perguntei se ela tinha interesse de ir dar aula lá em Piraí do Sul e Castro. E ela prontamente, ela vivia com a mãe, só ela e a mãe, e ela conversou com a mãe e disse que ela estava muito disposta a ir se mudar para lá. Aí eu comecei então a fazer alguns treinamentos e cursos na federação para trabalhar com crianças problemáticas, né? Crianças e adolescentes em risco social, drogadícios e enfim, toda essa galera aí com esses problemas assim. Com 17 anos ele chegou para mim e falou assim, então Maria, agora é a hora, né? Eu vou fazer uma proposta para você, eu sei que é só você e a tua mãe, né? Eu quero saber se você toparia ir para 3 cidades, né? Distante daqui de Curitiba. 17 anos, né? Uhum. Nessa altura que eu tenho. Então eu conversei com a minha mãe, aí eu falei, mãe, eu quero ver se a senhora concorda, porque eu vou precisar ir e não vou poder levar a senhora por enquanto, né? Eu preciso trabalhar lá, ver se, né, era pelo governo estadual, no caso era o governo Jaime Lerner. O governador Jaime Lerner aceitou o projeto, porque daí o Sensei levou a conversar com o governador através da esposa dele, e eles aceitaram na hora. Não, nós precisamos de um projeto social, enfim, existem alguns municípios que precisam urgentemente, que era a primeira dama, né, era a Maria Amélia, e ela era a responsável por essa área social, né, da assistência social do estado, e ela falou, não, vamos lá. Aí nós fomos lá com uma equipe do governo do estado, né, fizemos uma reunião e eles deram apoio a ela, o município na época apoiou muito o projeto e apoiou a estadia dela lá também. E através da força de vontade dela e de vontade de crescer e de ser vitoriosa, né? E principalmente, que eu sempre vi com ela, essa vontade de ajudar os outros como professora.
foi lá e se deu tão bem lá, que depois ela ainda conseguiu dar aula em Ponta Grossa ainda. Foi um dos melhores projetos que nós tivemos lá naquela época lá. E ela foi só vitoriosa, né? E teve toda uma assessoria com a federação, a gente recebia um salário pelo governo do estado. E eu vim, no caso, para Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul, né? Ponta Grossa eu já ouvi falar, e eu vinha sempre com a Guarda Mirim, com excursão de escola, eu já tinha vindo para Ponta Grossa, né? Mas Castro e Piraí do Sul não sabia nem que existia, né? E conheci daí. E daí as prefeituras, então, primeira coisa, as prefeituras tinham que aceitar o projeto, né? E nem todos aceitaram de início. Isso é em 97, né? A aceitar. Então, Castro concordou, Ponta Grossa concordou, Piraí do Sul concordou. Então, ele falou assim para mim, olha, então você vai fazer 17 anos, mais daqui um tempo você vai fazer 18, então já está mais ou menos nesse período, é bom porque você já vai completar a maioridade. Isso é legal, porque você vai para uma cidade sozinha, né? Então tinha esse cuidado aí. Eu falei, não, vamos lá, eu vou, tô indo, já fui, né? Quando eu cheguei para cá, daí a prefeitura tinha me dado as condições. Eu poderia morar em Ponta Grossa, eles tinham me dado esse subsídio, poderia morar em Castro, também a prefeitura de Castro também tinha dado esse subsídio, e poderia ir Piraí do Sul também. Também aqui eles deram esse subsídio também, de alimentação e moradia, né? Assim, olhei Castro, olhei Ponta Grossa, né? Mas quando eu cheguei aqui eu me apaixonei por Piraí, né? Eu falei, nossa, que lugar, né? Até hoje, cara, eu acho lindo, cara. A questão, por quê? Não, lindo, cara, sério, não, a paisagem é linda. Eu cheguei, assim, na rodoviária, assim, eu olhei da rodoviária, assim, e vim pra escola rural. Quando eu vi, assim, num dia de sol, e ali na escola rural, eles tinham a entrada inteira era de eucalipto, então tinha, assim, até o final com eucalipto, sabe? E os eucaliptos estavam trocando a casca, então as árvores eram todas coloridas. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui. Achei lindo. Eu falei, e assim, em volta, né, de Piraí é tudo montanha, né? Então parecia que estava dentro de um vulcão, assim, a cidade. Eu achei lindo, achei coisa mais linda. Eu falei, não. Eu falei, Sansei, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu acho lindo, eu achei lindo. E acho lindo Piraí até hoje. Enfim, né? E daí eu fiquei aqui, em 98, daí cheguei aqui com 17 anos, já mais uns 6 meses eu faria 18, então o Sansei falou, beleza, você vai aguentar, Maria, ficar sozinha aqui? Eu falei, pare, Sansei. Eu falei, não, fico. Eu já fiz coisas bem piores com 6 anos. Eu falei, não, pode. Não, aqui vem. Daí vim pra cá, né? E comecei a trabalhar ali na escola rural. Era uma época que não era muito... Não estava ainda firmado. Estava começando ainda, né, a questão do Conselho Tutelar. CMDCA não tinha assim muito fortalecido, não tinha assim muita organização nessa parte. Então muitos jovens estavam, né, presos, né, dentro da delegacia junto com os adolescentes, porque não havia um projeto social em Piraí. Em Castro não era muito diferente. Nessa época, 98, eu dava aula na Vaca Mecânica, onde os jovens também... Lá havia o prédio do Conselho Tutelar, onde existia celas, né, para adolescentes. Eu dava aula dentro das celas para alguns adolescentes que já tinha crime nas costas, crime de morte mesmo, já com 13 anos, 14 anos. E eu dava aula dentro para eles lá, conversava com eles e dava aula lá. E em Ponta Grossa eu comecei lá no Jardim Paraíso, com as famílias do lixão, né? Então eu dava aula para as famílias que se sustentavam do lixão, né? Então assim, toda semana tinha aluno meu em Ponta Grossa que encontravam o corpo, né,
Então, assim, toda semana tinha uma perda, né? Havia muita briga, né? De bairro contra bairro, drogas, essas coisas assim. E eu com 18 anos, né? Eu falei, não, Zé, pra quem morou no Rio de Janeiro... Pra quem morou no Rio de Janeiro, isso aqui não é nada, é o paraíso. E assim foi, e fui ficando, e graças a Deus, hoje, né, os meus alunos hoje são os filhos dos meus alunos dessa época, né? Então, eu falo que eu sou a avó do Karatê, porque a maioria dos meus alunos são tudo filhos dos meus alunos nessa época de 98 aí, né? Então, daí eu comecei, o governador Jaime Lerner foi até o ano de 2000, quando ele saiu, né? Daí quando ele saiu, entrou o outro governador, daí ele já ele acabou com o projeto Karatê Piá. E Castro, Ponta Grossa, Piraí do Sul, Pitanga e esqueci a outra cidade. Foram 6 municípios que foram pioneiros, que eles quiseram fazer um teste, né? E deu certo, né? Então, Piraí do Sul foi a cidade que mais deu certo, né? Não sei se por eu ter escolhido morar aqui, me dediquei mais aqui, mas foi o município que mais deu certo e até hoje ele é uma referência, né? Tanto é que está registrado em livros, né? O Sansei Guilherme escreveu livros aí e Piraí do Sul está registrado como o projeto pioneiro de ação social através do Karatê e é um exemplo até hoje, né? De como fazer dar certo, né? Com o jovem, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você chega em Castro, te colocam numa cela com um piá que matou alguém. Vários, né? Vários piás assim. Como é que você entra assim? Você tava tranquila? Você tava preocupada? Como é que você tava nesse momento? Assim? Pois olha, isso é até hoje, né? Alguns jovens que infelizmente aqui em Piraí do Sul acabaram perdendo a vida por ter escolhido essa vida aí, passaram por mim lá em cima, né? Mesmo em Piraí do Sul, né? E assim, você não pode chegar dando lição de moral. O adolescente ele já está numa situação ali, né? Então você precisa primeiro entender, né? O porquê dele estar tão revoltado, por que ele está naquela situação. E você ser um confidente para ele, ser um amigo para ele, né? Esse jovem, ele não ficou muito tempo vivo, né? Ele tinha, um deles, né? Ele tinha 13 anos quando ele estava ali na cela, né? Ele já tinha matado já uns 2, 3. E daí, assim, os pais falavam, né? Mas se ele tivesse na igreja, se ele tivesse tido oportunidade, ele não teria ficado desse jeito. E muitas vezes eu perguntei pra ele, viu? Mas me conta uma coisa, né? Tua mãe fala que se você estivesse na igreja, né? Isso é verdade? Você gosta de ser bandido? Entendeu? Vamos tomar um café aqui e me conta. Você gosta de ser bandido? Eu gosto, professor. Eu gosto. Se você tivesse, assim, outras oportunidades, você acha que você ia pro outro lado? Ele falou, não. Mas aí, tipo assim, quem que foi o primeiro cara que você matou? Foi fulano. E por que você matou? Por causa disso, por causa daquilo. Tá, mas você ficou feliz? Então você tem que conversar e entender a cabeça dele, entender o porquê. Porque tem certas situações ali que você vê que não tem o que fazer. E tem outras situações que não, que dá pra você mudar alguma coisa na vida da pessoa. Muitas vezes você perguntava, mas escute, qual que é assim o teu ídolo? O meu ídolo é o fulano de tal, o bandidão lá, não sei das quantas, né? O Fernandinho Beiramar. Tá, mas tu já viu a vida do Fernandinho Beiramar, cara? Cara, estuda! Tipo assim, você quer ser bandido? Então seja o bandido, né? Eu falo pra eles, seja o bandido, cara, não seja... Sabe? Bandido. Tipo, assim, roubar carteira, cara, é o fundo do poço, eu falo pra eles, né? Você quer ser um bandidão, mas então você tem que estudar, você tem que se aprimorar, não seja bandidinho de carteira.
Era assim, os papos. Entendeu? E a gente caía na risada. E você tem que chegar... Lição de moral não dá, cara, pra você ficar falando. Porque ele é que sabe as dores dele, as frustrações dele. Daí você chegar ali e ficar... você não pode fazer isso. É porque você é um drogado. É porque... Cara, isso daí ele já escutou a vida inteira. Uhum. Entendeu? É porque você é um inútil. Porque o cara cresceu escutando aquilo ali. Cresceu escutando aquilo. Que ele é um nada, que ele não foi planejado, porque ele nasceu de um acidente, porque não era para ter nascido, porque ele atrapalha a vida das pessoas, porque ele é isso, porque aquilo outro. O cara escutou a vida inteira aquilo ali. Aí vai chegar você lá e vai falar a mesma coisa. Ele vai te expulsar dali, ele vai puxar uma faca, entendeu? Então você tem que conversar com ele para ver se você quer ajuda. Você quer realmente sair disso daí? E muitos deles falavam para mim... Professor, eu até quero, mas não vai ser a senhora que vai me ajudar, porque tem muitas coisas. Né? Uhum. Tem questão familiar. Como que a senhora vai mudar a minha família? Como que a senhora vai conseguir mudar só a senhora? Né? Como que você vai conseguir? Eu falei, pô, cara, é verdade. Tipo, a gente saía super amigo dele. Vamos sair tomar um chopp. Entendeu? Não tem muito. A gente assim, tem que tentar entender a cabeça do que realmente está afligindo a pessoa, ele, né? E tentar direcionar ele para ele ficar menos revoltado, ou, né? Mas tem coisas que fogem. Eu tive uma sorte de ter uma mãe que soube me direcionar, né? Uhum. Para algo para que eu pudesse focar a minha energia. Mas isso não acontece com todo mundo, né? Com certeza. Então tem a minha mãe largou, assim, a vida dela pessoal, ela nunca quis casar de novo, porque ela sempre teve medo de colocar um cara lá dentro da casa, né? E, enfim, daí por diante. Então ela, não, eu vou cuidar da minha filha. Então ela se anulou como mulher, como tudo, assim, não, eu não vou, né, me casar de novo, não vou, porque eu tenho uma filha. Então eu vou direcionar ela, né? Uhum. Mas eu tive essa sorte de ter uma mãe assim, mas outros não têm, né? Tem muitos que acabam colocando a culpa do seu fracasso no filho. E a criança muitas vezes cresce escutando isso, né? Que ele foi um erro, que ele foi... né, tudo que não presta da família do fulano vem em você. O cara cresce se achando nada, né? Pô, o que eu tô fazendo aqui então? Entendeu? Eu vou me matar, então não sirvo pra nada, entendeu? Então, teve um deles que falou assim pra mim, falou assim, professora, o pessoal drogadão, assim, professora, o pessoal fica falando assim que eu não sirvo pra nada, que eu não sirvo de exemplo pra nada, mas eu sirvo de exemplo. Aí eu falei assim, o que você serve? Eu falei assim, eu sirvo de mau exemplo. Para as pessoas olharem para mim, não sei igual. Eu falei, tá vendo, cara? Tu achou uma utilidade para você, cara? Sensacional. Entendeu? Vou te levar a viajar comigo. Vou colocar você do lado e falar, não seja que nem ele. Concorda? Aceita? Vamos embora. Né? O pessoal fala que eu não sirvo para nada. Eu sirvo para mau exemplo. Eu falei, pois é, um piá que de 12 anos que ele já se obrigou pela vida a ter uma cabeça de 30 anos. Uhum. Não adianta você chegar lá para um garoto desse assim e ficar dando lição de moral. Não adianta. O que é Deus para você? E assim vai, daí o cara vai falando o que é Deus, mas Deus é pai. Pô, se Deus for o pai que eu tive, então eu não quero saber de Deus. Você vê a conclusão do cara, entendeu? Uhum. Então assim, aí a gente ia conversando, a gente ia, né... E assim, eu ia lá como professor de karatê, mas eu falava, cara, você quer treinar? Vamos treinar. Ele falou, professor, o karatê vai me ajudar a sair dessa situação? Eu falei, cara, fazendo o karatê? Não. Não é o fato de você entrar dentro da sala de karatê e fazer o karatê que vai modificar. Mas eu posso te ajudar, a gente toda semana tá aqui, a gente bater um papo, treinar um pouco, fazer o exercício, aceita, concorda. Se você não quiser, beleza, sempre respeitando. Então, assim, muitas vezes, não, você tem que ir lá e tem que fazer. Cara, várias vezes, assim, eles chapados, assim, e vim, conselho, polícia, fala assim, ele vai ter que fazer.
vai ter que fazer atividade. É obrigado a fazer. Uhum. Eu, beleza, tchau. Né? Opa. Beleza, tchau, obrigada, né? Mas vai ficar sozinha com ele na sala? Vou. Beleza. Fechava a porta, falava assim, cara, tu quer treinar? Ah, não, eu tô com muito sono. Então faz o seguinte, deita ali, dorme, enquanto eu vou treinar os outros, beleza? Ah, beleza, professora. O cara tá chapado, entendeu? Uhum. Daí tu vai querer fazer com que o cara treine karatê? O que é isso? Tu quer levar uma facada do cara, entendeu? Você tem que bater um papo com a pessoa e respeitar o que a pessoa tá passando ali. Uhum. Sentir ali. Eu entendo que a instituição não tem que fazer, vai ter que fazer, mas é muito do educador. O educador tem que ter essa conexão com quem tá na tua sala ali, com eles, né? Uhum. Então eu passei anos lidando só com o infrator, né? Então para trabalhar hoje com outros jovens é facinho. Para quem trabalhou a vida inteira com infrator, né, Matheus? Uhum. Trabalhar com qualquer outro ser humano é simples, né? Uhum. Né? Mas você não trabalhou só com infrator nessa época, Não. né? Você trabalhava em geral. Assim. Em geral, eu tinha meus alunos particulares, né? Tinha meus alunos particulares. E também eles ficavam... Aqui em Pireí do Sul, como é que eles ficavam? Eles ficavam direto comigo, né? Eles ficavam desde manhã até de tarde. Então, funcionava como um contraturno, né? E assim foi por um bom tempo, né? Mas depois foi começando, em outras gestões, começando a colocar o pessoal da comunidade, o que é válido. Uhum. Não concordo com essa divisão. Eu acredito que os dois têm muito a acrescentar, né? O pessoal da comunidade em geral e esses que têm alguns problemas a mais para ser resolvido. Mas daí é uma questão de todo mundo sentar, né? Assistência social, conselho, escola, e sentar e conversar com os professores dos esportes que tem as oficinas, e sentar e conversar sobre a família X, Y e Z, mas junto a esses que têm um pouco mais de dificuldade com aqueles da comunidade em geral. Uns têm mais problemas financeiros e outros têm outro tipo de problema. Aquela criança pode não ter problema financeiro, ele vive numa casa boa e tudo mais, mas tem outros tipos de problema também, né? Sim. A partir do momento que essa criança começa a fazer a aula com um jovem, uma criança, que ela descobre através da conversa que ela não tem feijão e arroz todo dia para comer, muda a visão dessa outra criança. Então é uma troca, entendeu? Então, assim, eu sou a favor sempre de ter essa inclusão dos dois mundos e não separar e tratar só daquela, né? Toda a equipe pedagógica ali da assistência social se juntar e ajudar a família, mas não separar a criança de outras crianças da comunidade. Isso eu não concordo. E nesse meio tempo que você tava dando aula em Castro, em Ponta Grossa, em Piraí, você estava fazendo campeonato também, estava treinando, como é que estava a tua vida nesse momento? Eu fiz parte da seleção brasileira, viajava bastante, fui a primeira mulher árbitra pan-americana, tem nos registros ali nas fotos. Fiz parte da seleção brasileira, competi em campeonatos sul-americanos, pan-americanos e tudo mais, que foi o que me deu a oportunidade de tirar a graduação de faixa preta internacional, né? Através do currículo que eu adquiri aí durante todos esses anos, né? Então, tive patrocínios e tudo mais. Então, eu não parei com a minha carreira. Por que eu não parei com a minha carreira? Porque eu sabia muito bem o que eu queria. E eu sei que eu sempre fui educadora. É isso. Eu não sou atleta. Eu não nasci para ser atleta. Uhum. Né? Quando a pessoa ela é atleta, ela se dedica só àquilo. Ela não é professor. Ela se dedica a tudo. Nas competições e tudo mais. Ela vai ganhar a sua vida como atleta.
E eu não queria isso, eu queria ser professor. O problema é que se eu tinha que ser um caminho ou um exemplo daquilo que o meu professor me ensinou, que se você não fez, se você não sabe como fazer, você não tem... Inclusive, isso me fez pensar muito quando eu trabalhava com esses jovens dentro da cadeia, porque quando eu chegava e falava assim, olha, você estudou até que série? Você pretende estudar? Ele falava, a primeira coisa que ele perguntava, a senhora estudou até que série? Entendeu? Olha, eu terminei meu ensino médio. E agora eu estou no primeiro ano da faculdade. Ah, sim, pode continuar. Então, a primeira coisa que eles falavam, não fale para mim o que você não fez. Né? Então, eu fiquei pensando, se eu tiver que ser uma educadora, e eu aprendi muito com eles, com esses adolescentes e jovens em situação de risco e tudo mais, porque eles falavam isso, né? Eu falei, pessoal, vocês precisam melhorar a vida de vocês precisam trabalhar, vocês precisam não sei o quê. Antes da senhora continuar, a senhora trabalha no quê? A senhora estudou até que série? Né? Se eu tivesse dito para eles, não, eu parei de estudar, eu falei, então sai daqui. Entendeu? Eles falavam na hora, então sai daqui. Por quê? Porque eles estavam rodeados de pessoas que diziam assim, vocês não podem fumar. E eles viam eles fumando lá fora. Cigarro. Mas estava fumando. Então, quando eles afrontavam, né? Não sei o quê, ninguém pode com a vida dele. Aí você ia conversar, por que ninguém pode com a vida dele? É um caso perdido. Aí, a senhora fuma? Eu falei, não, cara, não fumo. A senhora acha errado fumar? Eu falei, cara, eu acho errado pra mim, porque meio que eu vou ter um câncer no pulmão. Então eu me gosto, eu não quero morrer disso, eu não fumo por causa disso. Mas o que a senhora acha dos outros fumar? Eu falei, cara, é isso que eu tô te falando. Eu não gosto de sentir dor. Eu não quero perder pulmão. Eu não quero morrer cedo. Então eu não fumo por causa disso. Agora, se você fuma, problema teu. Então pode ficar. Entendeu? Então, então entre e vamos ouvir você. Né? Então eu pensava assim, aprendi isso com eles, né? Eu preciso seguir uma carreira, eu preciso alcançar, conquistar algumas coisas, para que depois eu possa dizer, eu fiz, eu consegui, eu sei o caminho, eu sei do que eu tô falando. Entendeu? Porque senão vira hipocrisia. O jovem, ele olha para o educador, olha para o adulto, né? E você fala, você tem que respeitar as pessoas, mas ele não vê você respeitando. Acabou. Ali acabou você. Você pode morrer de fazer a melhor aula com audiovisual, com tudo, coisa mais de última geração, eles não vão te ouvir. Ele vai ver a tua ação, eles vão ver a tua conduta, eles vão ver o que você conquistou. Sim. Cara, eu posso seguir o Matheus, cara. Eu posso seguir ele, porque ele foi lá, ele fez e ele conquistou. Então ele sabe do que tá falando, então eu vou ouvir esse cara. Entendeu? Agora, se você não tem nada para apresentar na tua vida, como que você vai ser como é que você vai fazer as pessoas te ouvirem, o jovem te ouvir? Então, eu escolhi ser um educador e ser um professor, mas para isso, então, eu precisei entrar como atleta, participar de campeonatos, ser árbitra, viajar e ter experiências de vida para hoje eu poder ter o que apresentar para um aluno meu. Nessa época também ela voltava a treinar comigo aqui alguns dias e ela chegou a ir para a seleção paranaense de karatê como atleta ainda, né? Depois e foi até para a seleção brasileira uma época convocada, até foi para o campeonato brasileiro, então foi muito, como atleta também ela foi muito boa atleta, né? E toda essa história dela aí foi um marco assim, né? Para mim é uma honra ter conhecido a Maria, uma pessoa incrível, né? Que todos esses anos, faz mais de 25 anos. Então, em todo esse tempo aí, ela formou muitas pessoas, muitos alunos.
e ela começou a expandir o trabalho dela lá em Piraí do Sul. Eu ainda ia lá fazer exame de faixa dos alunos e expandir também na área cultural, né? Em vários aspectos culturais que ela dá aula lá também. Foi muito, muito legal. A seleção brasileira ela é um caminho normal, é um caminho já que a federação ela já tem o cronograma que acontece todo ano, né? Você precisa ter acredito eu que é a mesma coisa que acontece nos outros esportes, né? Você precisa vencer alguns campeonatos regionais, depois desses campeonatos regionais, a federação, os professores, ali os árbitros, então chamam aquele talento para participar, convidam para participar da seleção paranaense, né? Aí através da seleção paranaense você vai competir, né? O brasileiro. Nessas competições do paranaense tem treinamentos, né? Específicos, aonde você tem que estar indo para Curitiba, que é onde é a meca do karatê. Nossa, pelo menos a nossa federação é lá, na Bodhidharma, com o Sensei Carolo, e nós temos um treinamento diferente, que daí é de alto rendimento, e você precisa também conquistar alguns campeonatos, né? Aí certas quantidades de campeonato que você vence, você é chamado para fazer parte da seleção brasileira, né? A seleção brasileira, ela também não é assim, todos aqueles que são chamados vão entrar. Na minha época era o Sensei Watanabe, né? Que tá no Guinness Book, inclusive. Ele era o que treinava a seleção brasileira. Foi o primeiro oriental a ganhar um campeonato mundial de karatê no Ocidente. Ele era o nosso treinador. Então, assim, veio atletas de todo o Brasil para entrar na seleção, mas não era certeza que você entrasse, porque você tinha que aguentar também, né? Uhum. Aguentar a disciplina de alimentação, aguentar a disciplina de treinos, né? Então, você não é assim, só pelo teu histórico de campeonatos você entra na seleção, né? Enfim, e fora que dentro do treinamento do Sensei Watanabe, era exclusivamente no treinamento oriental deles, né? Porque ele era japonês, enfim, faleceu há pouco tempo. Mas daí eu entrei na seleção brasileira, daí fui competir o Pan-Americano, né? E assim foi. Eu consegui um patrocínio aqui, graças a Deus, aqui também que me ajudou bastante, né? E conquistei o primeiro lugar, né? Tem a medalha aí, tem o registro nos jornais e tudo mais. Foi trash a coisa, cara, mas estamos vivos aí. Algumas sequelas? Sim, mas tá bom. E como que é pra você, que era uma menina com a casa alagada no Rio de Janeiro, tá na seleção brasileira ganhando o Pan-Americano? É meio surreal, né? É meio surreal, assim. Mas é um processo, Matheus. Se fosse diferente, eu acredito que eu não estaria aqui contando a história, né? Uhum. Então é um processo e nem todos conseguem aguentar a pressão, né? Muito eu devo à minha mãe, né? Muito devo a ela e depois aos meus professores, porque realmente eu tive bons professores. Tive o meu primeiro professor, que é o professor Alcides, que já faleceu, e o Sensei Guilherme também, que muito me apoiou, me ensinou, né, me direcionou. Então eu tive bons assim, mentores, né? E justamente por saber que muitos jovens não têm essa oportunidade de ter um mentor, eu procuro ser para eles, né? Então é necessário que isso aconteça, foi necessário que se passasse, né? Por tudo isso. Se você for ver pela lógica, pela razão, não tem lógica. Uhum. Não tem lógica nenhuma, né? Nenhuma. Porque a minha mãe fazia questão de falar pra mim assim, você tem tudo pra dar errado, né? Minha mãe falava assim. Minha mãe, ela não é muito carinhosa. Ela, você tem tudo pra dar errado, né? Você é mulher,
você é indígena, você é filha de mãe solteira, você tem 1,50 m. Entendeu? E ela ajudava mais ainda, que ela falava assim, você é totalmente desprovida de beleza, entendeu? Nossa. Ou seja, você é feia. Ela falava, então você estude. Então você estude, porque o mundo não dá chance para quem não é bonito, para quem é pobre, e para quem não é inteligente. Isso eu não aprendi em faculdade, aprendi com ela, né? Então, assim, eu fui, quando criança, muitas e muitas vezes para a escola de quichute. Não sei se você sabe o que é um quichute. Oi, que bom, já ouvi falar. Então aí, né, o pessoal que está assistindo, né, que sabe o que é quichute, né, na época dos anos 80, né. E eu fui muito zoada, fui bastante, né, batia em todo mundo, enfim, aquela coisa toda, eu não ficava quieta. Mas eu não tinha outro tipo de sapato para ir, né, então E quando eu chegava em casa e falava para minha mãe que eu tinha batido em fulano, ciclano, beltrano, porque tinham me xingado, e daí a minha mãe me batia, né, e eu chorava, ela falava assim, olha, se você não estudar, você vai continuar sendo sempre o que eles falaram que você é hoje, um fracasso. Então você tem que engolir o choro, porque eles não pagam tuas contas, né? Então você tem que voltar lá amanhã e você vai de quichute de novo, porque é o único sapato que eu tenho para te dar, e você vai estudar. Você só tem a obrigação de estudar. É isso que você tem que fazer, né? Então eu fui treinada assim, entendeu? Primeiramente com a minha mãe. Uhum. Entendeu? Ela não tinha esse negócio de ficar chorando porque te zoaram, não, engole o choro e vai, né? Então eu sempre tive esse ensinamento da minha mãe. Então, pela lógica, realmente não tem como dizer eu estar viva hoje e ter chegado, né, nessa questão profissional que temos até hoje aí, né? Não tem lógica mesmo, né? Uhum. E muita fé em Deus. Minha mãe sempre com Deus, sempre me levando para a igreja, me ensinando a orar e tendo fé, né? Porque se não tiver fé, você não aguenta, né? Muitos desses jovens que acabaram perdendo a vida pelo tráfico, pelo vício, por crime, eles não tinham esse amor por Deus, porque também não foi apresentado a eles, né? Se você tem um pouco de fé ali, você consegue se erguer e enfrentar tudo que for. Mas quando você não conhece, daí fica muito difícil. Então a gente tenta hoje, né? Eu tento mostrar esse lado para os jovens, né? Que ele precisa crer em alguma coisa, independente da sua religião, né? Uhum. Mas ele precisa crer. Ele precisa ter um momento da vida dele que ele precisa desabafar, que ele precisa rezar, orar, enfim, meditar, enfim. Mas ele precisa ter esse equilíbrio espiritual, porque senão não aguenta. Eu não aguentaria. Uhum. Com esse pouco que eu tô te contando que você sabe e está registrado, né? Com esse pouco registro, você pensa assim, como que aguentou? Eu aguentei por causa de Deus. Se não fosse Deus, eu não... Minha mãe ali me levando sempre ali, orando muito por mim, né? Então é muita força e fé em Deus, né? E daí, depois da seleção brasileira, o que aconteceu? Eu na verdade, eu fui me dedicando cada vez mais à questão educacional, né? Uhum. Então, eu me formei em pedagogia, fiz as minhas pós-graduações, tudo nessa área educacional, de arte. A federação tinha muitos cursos pela PUC, uhum. Então eu aprendi muito, né? E sempre me fascinou essa questão de ser um educador, né? Uhum. Como eu já tinha conquistado já a seleção brasileira e fui campeã pan-americana e tudo mais, eu falei, acho que chega, né? Eu acho que agora eu vou me dedicar realmente ao que a trajetória pelo qual eu fui para a seleção, que é educação para jovem. Então eu me dediquei mais a isso, né? Então, até hoje eu pratico karatê, claro, porque até hoje eu dou aula, né? Mas é um estilo de vida e é a minha carreira, né? Uhum. Mas depois que eu passei por todos esses anos na seleção,
eu falei, não, que eu não sou atleta de alto rendimento, eu não vou ganhar minha vida como atleta, né? Então, existem vários atletas de karatê que vivem sendo atleta. Eu falei, não, esse não é isso que eu quero, né? Eu quero ajudar outros jovens, né, a conquistar como eu, né, fui, como eu enfrentei, né, e ajudar outras pessoas assim, né. Então, eu amo o que eu faço, né, sou feliz e realizada no que eu faço até hoje, né. E quero, se Deus quiser aí, ter ajudado, né, muitos jovens, muitas crianças aí, acredito que sim, né. Uhum. E você tá agora com a tua academia, com o teu dojo? Meu dojo funciona lá em casa, né? Eu abria as aulas particulares lá em casa, então todos estão convidados, né? Um preço acessível, porque o objetivo é o treinar, o objetivo é você entrar para essa modalidade pensando mais no equilíbrio, né? O equilíbrio psicológico, emocional, físico também, obviamente. Mas abri lá também agora o meu dojo. Então é só entrar em contato aí que para todas as idades, né? A partir dos 4 anos até 100 anos aí para treinar e praticar a arte marcial, né? Onde o pessoal consegue te achar? Eu brinco assim que o meu telefone é meio que o 0800, né? Porque faz 20 e poucos anos que é o mesmo número. Mas vocês podem me acompanhar ali no Facebook. Pessoal que tá... Instagram também, né? O pessoal que também participa aí, que está... também aí o pessoal do Jovem Aprendiz, o pessoal que sempre nos status aí, né? Daí tem o meu número aí, tá bom? 42 999 22 41 77. Você que quer ter aula de karatê, contacte a Maria. A Maria. Qualquer coisa, procura a Joelma aí, tua mãe, né? Que também daqui a pouco já vai estar de kimono, já vai estar fazendo exame de faixa, cobre dela. Que isso? Conhecendo a pessoa, eu não sei. Daqui a pouco ela está aí com a faixa preta e eu quero ver você ver. Vai ter que vir aqui entrevistar ela. Ai. Mas é isso, muito obrigado. Obrigado a você, Matheus, pelo convite. Muito obrigado. Quero agradecer muito aí a você, a Joelma, né? E quero deixar aqui o meu agradecimento a todos aqueles que me ajudaram. Amo Piraí. Piraí do Sul teve muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada. E não posso nem começar a citar nomes aqui, porque vai ser uma grande injustiça, né? Sim. E, na verdade, nós somos o que somos hoje, resultado de muitas pessoas, né? Que nos ajudam diariamente. E eu não esqueço de nenhum, né? Nenhum deles. Desde que eu cheguei em Piraí do Sul, eu não esqueço de ninguém que me estendeu a mão aí. Não esqueço. Até hoje eu sei exatamente quem me ajudou em cada passo, em cada caminhada. Então, nós somos o resultado de muitas pessoas, né? Agradecer grandiosamente, primeiramente, a Deus, né? Depois, agradecer a Deus pela minha mãe e também ao meu professor, o primeiro professor meu, Alcides, e também aí o Sensei Guilherme Carolo, lá em Curitiba, né? Que está fazendo um trabalho excepcional. Esse projeto Karatê Piá agora está a nível mundial, ele faz parte da ITKF, né? Da Federação Internacional de Karatê. E esse projeto, até hoje, ele é usado como exemplo aí, e hoje ele é o consultor, né, da Federação Internacional de Karatê, e levando o exemplo e Piraí do Sul, né? Os piraenses muitas vezes não dão valor para Piraí, para a sua própria cidade, mas Piraí do Sul está registrado em livros e dentro do Karatê, pela Federação Internacional de Karatê, Piraí do Sul está lá. O pessoal sabe que lá o projeto aqui deu certo e foi para frente, tá bom? É isso aí. Muito obrigado a você, muito obrigado à Prefeitura de Piraí do Sul que disponibilizou esse projeto para nós, né, através da Lei Aldir Blanc. Muito obrigado e é isso. Saudação do Karatê. É isso aí.